Na minha cabeça, a explicação, como eu sou cristão, criacionista, a minha cabeça eu entendo assim como sendo o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por mais que a raça tenha caído em pecado e começado a degradação moral, muito do resquício ainda, existe muito resquício ainda da moral de Deus, de fato. Então, eu acho que essa moral coletiva, esse eu não vou matar o cara, eu não para pegar alguma coisa dele, eu não vou roubar o cara, muito disso aí é alguma coisa que foi colocada por Deus desde a criação. E isso tem até na Bíblia, por exemplo, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Então, se você for ver os próprios 10 mandamentos ali, se a sociedade seguisse só aquilo ali, já seria uma sociedade, como você falou, uma sociedade que não tenderia ao caos, uma sociedade pacífica, equilibrada. Então, eu acho que vem disso, eu acho que vem desde a criação da raça humana. Esse aspecto, ele é muito interessante, cara, porque assim, eu também sou cristão, mas eu sou católico, né? Você sabe que a maioria dos católicos é tudo meio frouxo com os conceitos, assim, né? A gente não é muito apegado a certas coisas. Mas, por exemplo, sobre a questão do criacionismo que você falou, eu nunca cheguei numa conclusão, cara. Porque eu também tenho acesso, tipo assim, cientificamente, tem a questão do Big Bang lá e tudo mais. Eu nunca cheguei a uma conclusão, sabe? Sobre se foi isso ou se foi aquilo. Ou se as duas coisas são versões diferentes da mesma história, talvez, sabe? Então, são coisas que eu penso. Tem muito cristão, e católico até, que eu já ouvi, que eu gosto de conversar sobre esses assuntos. Não é o meu caso, eu não acredito nisso que eu vou falar agora, mas que acredita que, por exemplo, existe um Deus, e aí esse Deus que foi o responsável pelo Big Bang, por exemplo. E aí ele foi o responsável pelo início da vida da primeira ameba. E aí, a partir daquilo, ele deixou evoluir, e aí as coisas foram evoluindo. Ele estando interferindo ou não. Tem gente que acha que ele só criou e dane-se, agora evolua sozinho, eu vou embora. Tem gente que acha que acha que o relato de Gênesis, na verdade, foram bilhões de anos de evolução, e na verdade, assim, uma evolução controlada, né? Uma evolução controlada por ele. Não é o que eu acredito. Eu acredito, de fato, de maneira como está escrito no Gênesis, de fato, que foi criado num período de 6 dias, né, de 7 dias para completar a semana, que no sétimo descansou e tudo. Mas eu acredito naquilo. Mas tem muito cristão que acredita em Deus, né? Cristão, de fato, mas ele acha, ele coloca o criacionismo como sendo, na verdade, a evolução. É aquilo que eu tava falando, né? Quer dizer, é como se as duas coisas fossem versões diferentes da mesma história, né? Particularmente, eu nunca consegui chegar a uma conclusão e eu acho que eu não vou ter dado o suficiente para chegar numa conclusão, né? Meio que a fé, ela tem um pouco disso, né? A fé, ela é uma crença não justificada, né? Você acredita, mas não necessariamente você precisa de evidências para acreditar, você simplesmente acredita. Sim, E eu sou uma pessoa que tem o máximo respeito por todas as crenças, né, cara? Mesmo porque nenhuma pode estar mais certa do que a outra, né? A princípio, né, cada uma tá certa para si só. E não só, né? Se você pegar, por exemplo, duas pessoas da mesma religião, a fé de cada uma é um pouquinho diferente, né? Nunca é a mesma claro fé. que é. Claro que é. A vivência... Uma vez eu vi uma reportagem dizendo que muitas vezes a percepção que a pessoa tem de Deus, o ser criador e tudo, tem a ver com a percepção que ele tinha sobre o próprio pai. Então, às vezes, um pai que agredia aquela pessoa, que maltratava a família, que batia na esposa e tudo, vai fazer com que a pessoa tenha um entendimento de um Deus ruim. Então, por mais que a pessoa esteja na mesma religião da outra, a vivência e toda aquela carga emocional que ela teve desde o embrião ali
é totalmente diferente. Então, É. o meu próprio entendimento do ser de Deus é totalmente diferente do da minha esposa, que é da minha religião também. É, exatamente, cara. É diferente mesmo. E é de cada um. Por isso que eu acho tão importante, assim, as pessoas saberem respeitar a fé dos outros, sabe?